Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, guys? Is everything okay? Everything is good out there? I truly hope so. Okay, so Teacher Leo today is gonna keep talking about the cardinal directions, okay? But we're gonna talk in a more friendly, more kid friendly language. Okay, I found this website. That in this website we discuss about ways to coordinate ourselves, to find direction, to position ourselves. Okay, and this class will be exclusive for you, fourth graders. Last class was for third graders and for fourth graders, but this time around it's gonna be only for you. Okay, it's gonna be more specific about directions. Okay, because it was similar. The subject was similar. The kids were learning about cartography. You guys learning about directions. You need cartography to find directions, right? So kind of the same thing. Ok, boys and girls, então a aula da gente de hoje vai ser sobre exatamente direções, né? Como se a gente se posicionar, como a gente se achar dentro de um ambiente, dentro de um espaço físico, tá certo? E aí, na aula passada, a gente, né, meio que o assunto era muito similar. Terceiro ano era cartografia, quarto ano era a directions, né? Direções, né? Direções, como é que se diz? Cardeais, né? Como é que se diz? Oh, man. Directions, como é que chama? Esqueci a palavra agora. E aí a gente fez uma aula aí para os terceiros e quarto anos, tá? Mas agora a gente vai descobrir outras formas, além de, por exemplo, usar as posições, né? Usar os pontos cardeais, era essa palavra que eu estou procurando, os pontos cardeais, não é certo? Vai achar outras formas de se localizar dentro de um ambiente, tá bom? Eu também vou pedindo desculpas logo de imediato, antes de começar essa aula, porque essa aula, no dia que eu estou gravando essa aula, eu estou gravando essa aula exatamente no dia 7 de setembro, vai ser liberada no se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Vai ser no dia 17, né, de setembro, 10 dias depois, mas assim, por conta do meu schedule, por conta dos meus horários, eu tive que gravar logo essa aula. Tá? Então pode vir algum barulho, eu peço desculpas, porque pode vir algum barulho aí da rua, buzinaço, tal, tarará, tarará. Eu estou falando com vocês no futuro, né? Eu estou hoje no 7 de setembro, mas estou falando com vocês no futuro. Então, vocês certamente vão entender, com certeza, muita notícia vai sair aí sobre o que aconteceu no 7 de setembro. Nesse momento, eu não estou sabendo de nada. Então, estou falando com vocês do futuro. Olha, a gente está vivendo um sci-fi aqui, né? Uma ficção científica. Eu estou falando com pessoas no futuro. E aí vocês vão entender perfeitamente o que vai acontecer. Oh, crazy! Vamos lá. Vamos lá. Introduction, ok? Então, directions. One Direction. I'm not talking about One Direction, the group, right? The singers, the music group, but I'm talking about directions, how to find direction. Não é One Direction, né? Não é aquele grupo de pop, mas direções, né? Então, introduction. What are directions? Directions are the line of course on which something moves, lies, or points is called a direction. Ok? Então, o curso, a linha ou o curso em que algo segue, em que algo se move, em que algo se posiciona, em que algo aponta, é chamado de direção. Ok? Animals have an amazing sense of direction. Cats and dogs do not have to be taught how to find their way home. Birds migrate thousands of miles each year from the winter to the summer homes. Some even return to the same spot they nested the year before. The Pacific salmon
swims across the ocean to lay its eggs in the very stream in which it was born, né? Isso, inclusive, isso começa a desenvolver muitas... aqui, essa parte aqui fala como os animais eles têm uma incrível capacidade de direção, né? Muito melhor que nós, seres humanos, né? Inclusive, hoje os cientistas entendem isso como uma forma de inteligência, né? Nós temos essa tendência de achar que nós somos os animais mais inteligentes do mundo. E, em parte, é verdade ou não. É algo muito... eu diria assim, não é que nós somos os mais inteligentes, né? Porque, por exemplo, os animais, eu vou mostrar aqui, que os animais eles têm uma capacidade de direção muito, mas muito superior à nossa, tá certo? Inclusive com animais marinhos e aves. Aves, inclusive, elas viajam continentes, né? De um continente para o outro, tá? E aquela ave ela consegue retornar ao mesmo local, exatamente o mesmo local em que ela, por exemplo, ela fez um ninho ali, né? Então, veja o senso de direção dessa ave, né? Baseado em um ponto de referência, porque, né, uma floresta ela é muito parecida, muito similar, né? O que eu diria é o seguinte, muitos de vocês podem dizer assim, ah, não, o homem é mais inteligente sim, porque o homem domina todos os animais. Eu diria que não é, isso não prova que o homem é mais inteligente. Isso prova que o homem tem uma habilidade que no mundo em que a gente vive, essa habilidade é uma habilidade diferenciada, é uma habilidade que te dá uma vantagem competitiva, tá? Então, é mais ou menos os animais têm a forma de inteligência deles e a gente tem a nossa, mas a nossa, ela para o que o mundo pede, ela é diferenciada, né? Para a questão da evolução. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a habilidade de se praticar um esporte em alto nível é um sinal de inteligência, né? Mas aí você tem um jogador de futebol, né? Você tem um Neymar, você tem um Messi, você tem um Cristiano Ronaldo, que ele tem habilidade incrível, incredible capacity to play soccer like nobody else, okay? And he, unfortunately, it's a he, right? Women still don't have this quality, the capacity of making so much money. And this is actually also a good point, is that they make millions and millions and millions of dollars, of euros every year. But if you're a woman, or if you have the same ability but in a different sport, you don't make as much money. Okay, so they're equally intelligent, okay, same capacity, same level capacity, but one has one ability, the other has another ability. Então, novamente, a gente tem, por exemplo, os jogadores de altíssima performance, por exemplo, um Neymar, um Messi, Davi, um Cristiano Ronaldo, que eles têm a sorte dessa habilidade que eles têm, ser uma habilidade que remunera muito bem. Né? A sorte deles é tão grande que até o gênero deles é o diferencial. Que se eles tivessem essa mesma habilidade e fossem mulheres, eles não teriam o dinheiro que eles têm hoje. Não teriam o padrão, não teriam o reconhecimento que eles têm hoje. Tá certo? Então, eles têm duas sortes aí. Uma é uma habilidade que é muito bem remunerada pela sociedade, que é a habilidade de jogar futebol. Por exemplo, se eles fossem... Por exemplo, se o Cristiano Ronaldo do ping-pong, né, não ganha mais nem 1% do que o Cristiano Ronaldo do futebol ganha. Ou seja, o Cristiano Ronaldo, além de ser um gênio na arte de jogar futebol, ele teve a sorte de ter nascido com essa habilidade. O gênio do ping-pong não teve tanta sorte. Ele é um gênio para aquilo que ele faz, mas ele não tem a mesma remuneração. E ainda tem mais, ele teve a sorte de ter nascido um homem. Né? Porque a gente tem uma Marta da vida, né? Que aí é um jogador há 5 vezes, se eu não me engano, a melhor do mundo. Né? Infelizmente, a bichinha só não foi campeã do mundo e não foi campeã olímpica, né? Exatamente porque o Brasil não tem muita tradição. Mas aí ela não tem o mesmo reconhecimento. Ela não tem 300 e lá vai o trem, milhões de seguidores no Instagram. Ela tem contratos milionários. Por quê? Pelo simples fato de ter nascido mulher.
Então, essa é a questão, né? Mas vamos lá. Então, birds migrated 1,000 miles, já falei sobre isso, né? The Pacific salmon, também animal marinho aqui, né? O salmão marinho, o salmão do Pacífico, ele nada ao redor de um oceano inteiro para pôr seus ovos. In the very stream in which he was born. Então, ele nasce numa corrente de água, né? Porque o salmão, ele vai ali, ele vive ali no oceano, depois ele entra num stream, inclusive, ele vai contra a correnteza para ir pôr no mesmo lugar em que ele nasceu. O que é que faz um salmãozinho, como é que chama? Um filhotinho, um peixezinho, esqueci o nome, tem um nomezinho em português que nasceu e pum, depois ele nasce, bom, a correnteza vai levando ele, vai levando até o oceano. Ele entra no oceano, vive a vida inteira dele, mas na hora de pôr, ele sobe lá para colocar e depois vai embora, né? Então, o que é que faz? Inteligência. Ok? Então, vamos lá. The language of directions, né? Fortunately, people have maps and compasses to guide them when the sky is clear. They have the sun and stars. Also, devices with GPS receivers can be used. To learn how to use basic navigation aids, people need to know the exact meaning of words, use the language in the directions. Então, o homem ele tem essa habilidade, né? Tem muito poucas habilidades físicas e muito pouca habilidade instintiva, né? Mas o homem tem a habilidade cognitiva, né? Esse é o grande diferencial. O homem é o jogador de futebol, homem dos animais, né? Então ele tem uma habilidade que é muito bem remunerada no sentido de sobrevivência, né? Que se a gente não tem habilidade, a gente cria a ciência que desenvolve, que cria uma ferramenta para usar a habilidade para a gente. Então a gente tem nós somos horrível para a direção, mas a gente tem ferramentas que faz isso por nós. E a gente hoje, e é só um exemplo, mas tantas e tantas e tantas e tantas coisas, produtos ou serviços são, a capitalismo vem aí também com essa função de desenvolver coisas que a gente não é tão bom. Então, se você não cozinha muito bem, você tem um restaurante, ou você pode pagar alguém para cozinhar para você, né, para que você não passe mal, digamos assim, em termos de comida, né? Ok? Então, várias ferramentas são utilizadas. Some of these directions words pertain to the body. Such words are forward, back, right, and left. Others are related to earth. These are up, down, north, south, east, and west. Então, aqui a gente acha até bom que a gente aprende um vocabuláriozinho em inglês relacionado a direções, tá bom? Então, a gente une meio que o English com Geography. Então, vamos lá, vamos aprender essas palavrazinhas, né? Aqui, ó. A gente tem forward, tá certo? Que significa em frente, né? Avante, em frente. We have back, que é para trás, né? A gente tem right, que é direita. A gente tem left, que é esquerda. A gente tem já aí palavras mais relacionadas, né, à localização no planeta Terra. A gente, por exemplo, tem up, up é para cima. A gente tem down, que é para baixo. A gente tem north, que é olhando para o norte. Eita, agora deixa eu me localizar aqui. Aqui é leste. Estou olhando para a zona sul, zona norte, né? Então, para lá, north, atrás de onde eu estou. South, para onde eu estou olhando no momento. East, eu sei que é onde fica o Oceano Atlântico, então fica para cá. E West é o oposto do Oceano Atlântico, que é para cá, tá certo? Mas veja como nós somos pouco inteligentes em relação à localização, né? Um animal, ele se localiza rapidamente em relação aos pontos cardeais. Eu preciso de referência. Se eu não tivesse o Oceano Atlântico aqui, eu me perderia completamente, né? Para imaginar onde é que estava o norte, eu me lembrei que eu estou olhando para a zona sul, né? Boa Viagem. Então, eu estou olhando para cá. Então, o norte é o oposto. Então, veja como
como a gente precisa dessa referência, né? Então, vamos lá. Vamos lá agora falar sobre cardinal directions, direções cardeais. There are 4 main or cardinal points of the compass: north, south, east, and west. These 4 directions are called the cardinal directions. They are defined by Earth's motions. Então, nós temos 4 pontos cardeais, né, que a gente utiliza. A gente tem o norte, a gente tem o sul, a gente tem o leste e a gente tem o oeste, né? Chamamos de direções cardeais ou pontos cardeais. Eles são identificados, né, de acordo com a localização do planeta Terra, certo? Então, North and South. Vamos falar aqui sobre North and South. The round world we live on spins in space. We say the Earth spins or rotates around a straight line through its center. We call this imaginary line Earth axis. Okay? Call the two ends the axis poles, North Pole and the South Pole. Então, a gente tem um eixo, né? Existe no planeta Terra um eixo imaginário, tá? Para deixar bem claro que não tem um eixo ali no planeta Terra, não. Mas o ser humano, para usar as referências, ele cria esse eixo imaginário, assim como a gente criou as linhas, né, de latitude e de longitude, são linhas puramente imaginárias, né, apenas para servir de ponto de referência para a gente, tá certo? Então, a gente entende que o planeta, nosso planeta, ele tem uma forma arredondada, né? Mas ele não é um círculo perfeito, tá? Bom deixar bem claro que o nosso planeta tem uma forma oval, né? Ele gira. Ele está sempre girando em cima desse eixo. Inclusive, ele não é em pé 100%, ele é meio que bending, né? Ele é meio que pendendo, assim. Mas ele gira ao redor desse eixo imaginário que existe dentro dele. E aí, esse eixo, nessa parte que está mais para cima, a gente vai chamar de norte, e a parte que está mais embaixo, a gente vai chamar de sul. E essa ponta lá em cima, a gente vai chamar de polo norte, e a ponta aqui embaixo, a gente vai chamar de polo sul, né? Novamente, são eixos imaginários, tá certo? Mas que fazem muito sentido, inclusive do ponto de vista magnético, né? Que aí foge totalmente da minha alçada aí, como explicar o porquê desse magnetismo. Os magnetismos têm seus eixos, né? Tem realmente, o magnetismo tem um lado que puxa e tem outro lado que retrai, né? Que expulsa. Então, como funciona esse magnetismo, eu não sei explicar. Eu sei explicar aqui, baseado nesse magnetismo que existe no planeta Terra, o ser humano desenvolveu aí, inclusive o compass, que é a bússola, né? Que é exatamente um magnético ali, né? Que é um ímã dentro da bússola, que é exatamente o ímã, ele exatamente tem o seu polo norte e o seu polo sul, né? Tem um polo de atração e ter seu polo de expulsão, tá certo? Então, é baseado nisso daí, tá certo? Então, o magneto, né? O magnético, o ímã, ele nada mais é do que uma rocha com um alto grau de magnetismo, tá certo? Então, ele é altamente magnetizado, e aí, pelo ser altamente magnetizado, ele identifica, ele aponta para o norte e aponta para o sul, ajuda a apontar para o norte e para o sul. Ok? Para os polos. Ok? A globe is a small model of the Earth. You only see drawn from North Pole and South Pole. Ok? Então, aqui está dizendo que o globo é um modelo, né, do planeta Terra. Tá certo? Então, aqui ele fala algo que é importante. Map makers invented these lines called meridians of longitude and gave these numbers to help locate these places. Então, os meridianos, né, aqui você está vendo o desenho
dos meridianos. A intenção do desenho desses meridianos é exatamente isso, para você ver que ele parte ali de um polo para o outro, ele parte de um polo para o outro. Então, baseado nesses polos, os meridianos foram criados para exatamente ajudar a localizar, né, os pontos dentro do mapa. Ok? Earth, like a ball, has no top or bottom. The North Pole is the top only because all globes and North are made that way. Up north, down south. I mean, aqui não faz tanto sentido a gente conversar sobre isso. Aqui o norte e o sul, east west. Vamos falar agora sobre east and west, né? East rotation gives us two more directions, east and west. East is simply the direction toward which Earth is turning. West is the direction from which it turns. Earth makes one complete turn or rotation every 24 hours, né? Então, o que aqui define o que aqui é leste e o que aqui é oeste, né? Bom, leste é de onde o Sol vem rodando, né? Ele vem girando do leste, ele sempre vem girando do leste para o oeste. Aqui, inclusive, está mostrando, desculpa, é isso mesmo, ele vem do oeste para o leste, então ele vem fazendo esse giro aqui, e é por isso que o Sol, ele está aqui, a gente tem a impressão que o Sol vem até a gente, mas não, a gente que está girando, e em algum momento a gente vai ver o Sol aqui, e se a gente é o ponto de referência, o Sol, a gente vai passar do Sol, e tem uma hora que o Sol vai desaparecer para a gente, ok? Então, é por isso que a gente essa a referência que a gente usa do que é leste e do que é oeste. Então, vamos lá. East and west are not directions to particular points such as the North and South Pole. An airplane could circle round and round Earth and go way always straight west or always straight east. Então, a referência, a gente não tem um ponto de referência feito o norte e o sul. O norte e o sul, a gente tem um ponto de referência, um ponto, tudo bem, é um ponto imaginário, né? O eixo, esse eixo que teoricamente corta, que entra dentro do planeta Terra, tá? Então, a gente usa esse eixo como referência. Na direção leste-oeste, a gente não tem um ponto de referência, tá certo? A gente vai usar exatamente essa movimentação da Terra. Então, se a Terra gira para cá, a gente imagina que a Terra está girando para leste. E se a gente vai no oposto, no lado oposto do que a Terra gira, então, teoricamente, a gente está indo contra ela, a gente está indo para o oeste, ok? The east-west lines get smaller and smaller towards the poles. The longest is the line halfway between the poles called the equator because it divides the world in two equal parts. The parts are called hemisphere, okay? Half hemisphere, half sphere. The northern hemisphere is north of the equator, the southern hemisphere is south of the equator. Então, se você olha, se você pegar uma bola e você passar uma linha no meio dela, você vai ver que essa linha, né, é um ponto mais gordinho, digamos, né, na barriga da bola. É o ponto, a linha maior. Se você pegasse essa linha, se você pegar um fio e passar uma bola, e você depois esticar esse fio, você vê que esse fio é o maior de todos. Por exemplo, se você passar um pouco acima da bola, ou passar próximo do polo da bola, polo norte no polo sul, você vai ver que depois você pegar essa linha e esticar, ela vai ser menor. Então, o polo do Equador é o maior de todas as linhas, porque exatamente está na barriga do globo, tá? E esse polo, essa linha imaginária, que a gente chama linha do Equador, é o que define os hemisférios. O que é hemisfério, né? Eita, cliquei aqui, não, vou ter que clicar aqui. Deixa eu voltar para cá, para a gente não se perder, né? Hemi significa half, ou metade. Hemisphere. Então, metade de uma esfera. Então, ele corta a esfera na metade. Então, North Hemisphere, Northern Hemisphere. Então, metade da esfera ao norte
e Southern Hemisphere, metade da esfera abaixo, do sul do Equador. Ok? Okay. There's no natural dividing lines such as the equator separating east and west. Map makers needed such a line, starting point of measuring both time and space. The prime meridian Greenwich. Então, no Equador, a gente tem a linha do Equador dividindo, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. Existe a necessidade dessa divisão do ponto de vista político, histórico, tarará, mas do ponto de vista norte e sul, não existe essa necessidade do que seria, aqui seria o oeste e do que seria o leste, né? Então, a gente só tem essa divisão, essa necessidade de divisão aí baseado no que é norte e sul. Isso tem até uma questão aí histórica e na sequência aí também de navegação, mas aí também até uma questão aí até meio que, digamos assim, racista, digamos assim, né? Xenofóbica, digamos assim, né? Porque existe aquela noção de que os países mais desenvolvidos estão no hemisfério norte e os menos desenvolvidos no hemisfério sul. Do ponto de vista realmente histórico, teoricamente, né? Mas por uma questão aí também de que civilizações se desenvolveram lá na Europa mais rapidamente do que em outras partes do mundo. O porquê disso daí realmente é difícil da gente imaginar, mas a verdade é que isso foi mais desenvolvido do ponto de vista, digamos assim, militar, né? Porque você, por exemplo, tem na Ásia ali civilizações altamente desenvolvidas do ponto de vista tecnológico, mas nunca houve essa necessidade de se desenvolver guerra, de militar, de atacar, né? Isso aconteceu mais na Europa. Então, a gente poderia até dizer também que a Europa, digamos assim, seria atrasada nesse sentido, né? Porque foi uma civilização, foi uma parte do planeta Terra que buscou mais a destruição do que a construção. Só que a gente volta para aquela questão do que aqui é mais interessante para a sobrevivência, né? Então, destruir, às vezes, significa se sobrepor a outro povo. Então, os europeus acabaram se sobressaindo por conta desse método destrutivo deles. Na Ásia, por exemplo, existia a guerra, mas era uma guerra mais ali territorial, regional, mas nunca houve essa necessidade de se desenvolver tecnologia para conquistar novos povos. Talvez pela questão da Ásia, as Américas, né, a África, serem regiões assim com riquezas naturais muito boas. E aí nunca houve a necessidade de dizer assim, vamos sair daqui, vamos explorar outro lugar, porque aqui está ruim para a gente. Talvez na Europa tenha surgido isso, mas aqui é pura especulação da minha parte, tá? Não tem nada falando a respeito disso daí. Well, boys and girls, so we have other ways to direct ourselves, okay? We could direct ourselves by the sun, okay? That's one way, okay? We can elaborate more about this in other classes, okay? You can use the sun as a tool by using a shadow stick. Okay, so we have a stick, and the shadow of the stick can be your tool for directing yourself, ok? Então, a gente pode usar, por exemplo, o sol como direção, através de uma ferramenta, através de um pau, um stick, né? Um pedacinho de pau ou um graveto, a gente pode usar a sombra do graveto para a gente se localizar. Certo? A gente pode aprofundar mais isso nas próximas aulas, se houver necessidade. How to find south with a watch, ok? Então, a gente também pode se localizar através do nosso relógio, que é outra, também a gente pode, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar mais sobre isso nas próximas aulas. Finding directions by the stars. Então, também achando as nossas localizações através das estrelas. A gente mostrou, né, que, inclusive, isso é um recurso utilizado lá no começo dos tempos, né, através das constelações e coisa desse tipo. Tá certo? How to sight a star, como localizar uma estrela, também a gente pode elaborar isso dentro das próximas aulas, se houver necessidade.
understanding the compass, também como compreender, como utilizar compass, toda bússola, porque compass, bússola são palavras diferentes. How to make a floating compass, a gente pode também falar sobre isso, como fazer, né, uma bússola flutuante. Inclusive, eu já vi, acho, em filme já e tal. Né? How to read a road map, como ler um mapa, um Google Maps da vida. Ok? E por aí vai, boys and girls, tá? Então a gente vai ficando por aqui hoje, tá certo? E como homework, é exatamente isso. O homework da gente hoje é como achar direções, como a gente se direcionar usando uma dessas ferramentas, tá? Então você vai pesquisar na internet, vai escolher uma dessas ferramentas, ou através do sol, usando um shadow stick, ou através de um relógio, ou através das estrelas, tá certo? Ou através de uma bússola feita de maneira amadora, tá certo? Você vai pesquisar como é que se acha, caderninho, Google Translator, depois você passa lá por Class App e posta. Excuse me, my allergy are kicking in. Ok, boys and girls, sou o Teacher Leo, vai ficando por aqui e desejando a todos um excelente, tá? Fim de semana aí, vocês do futuro, me expliquem como é que foi o 7 de setembro, ok? Ainda tá pela manhã aqui quando estou gravando isso, ok? Goodbye.